Glória a Deus, glória a Deus. Que coisa maravilhosa é ter a sua presença aqui. É bênção pura. Fico muito feliz que você está aqui conosco. Que Deus possa abençoar poderosamente sua vida nessa noite. Que nós possamos crescer em conhecimento diante do Senhor por meio da revelação da palavra de Deus, que é o que nos importa nesse lugar. Então eu quero convidar você a sentar-se para que nós possamos ganhar tempo e podermos meditar em tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Glória a Deus, seja muito bem-vindo a esse Tadel. Nós estamos ministrando uma série de mensagens que nós estamos intitulando Vida Ministerial. E dentro dessas ministrações de vida ministerial, nós começamos com um tema chamado Imposição de Mãos. Tivemos algumas mensagens sobre esse tema, imposição de mãos. Todas elas estão no nosso canal no YouTube. Então, até aproveito para poder falar isso. Quando você entra no nosso canal no YouTube, é importante que você se inscreva e acione o sininho. Com isso você recebe notificações no seu smartphone, no seu celular, para cada ministração nova que surge, para cada vídeo que surja. Só que tem um detalhe que muitos não sabem. Quando você acessa o nosso canal no YouTube, lá tem algumas abas no YouTube. Tem uma lá que é um playlist. Então lá está separado, organizado de maneira assim bem fácil, para que você possa ter numa tacada só todas as mensagens referentes a um assunto. Como, por exemplo, se você quiser ouvir novamente a respeito de imposição de mãos, se você acionar essa playlist, você coloca na primeira mensagem, automaticamente, se estiver em reprodução automática no seu celular, ela vai reproduzindo todas as mensagens referentes a esse tema. A mesma coisa acontece em relação a esse tema que nós estamos tratando agora, que é o tema sobre falar em línguas, ok? Então nós já tivemos o falar em línguas parte 1, tivemos o parte 2, que foi na semana passada, e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais nesse conhecimento, ok? Estão preparados? Estão prontos? Glória a Deus. Só um aviso importante, talvez você não tenha recebido essa informação, porque ela é fresquinha, assim como a tinta nos batentes que está fresca. Nós temos a informação fresca em relação à rede de homens também. Ela vai acontecer na casa do seu Reinaldo, lá na chácara do Reinaldo, no dia 26, exatamente isso que eu ia falar, dia 26 de maio, ok? Então nós vamos ter uma rede de homens, é um domingo de manhã, lá na chácara do seu Reinaldo. Vai ser uma grande bênção, como tem sido todos os nossos eventos. Vamos ter um tempo muito abençoado também de rede de homens no dia 26. Reserve essa data, para que você possa ter um tempo de muita comunhão e que você também possa ter um tempo de degustar, comer junto. Vai ser coisa boa que vai sair, tá bom? Nós passamos mais informações aí na sequência, mas você já sabe onde que vai acontecer então essa rede de homens, que vai ser lá na chácara do seu Reinaldo, da Sueli, da Viviane, ok? Mas a gente fala o Reinaldo porque ele é o anfitrião dessa rede de homens, tá bom? Glória a Deus. Vamos que vamos então. Muito bem, nós já falamos muita coisa a respeito do tema falar em línguas. Estamos buscando... Sim? A chave, claro. Estamos buscando responder algumas perguntas que surgiram ao longo dessas mensagens. E talvez as perguntas que mais estão nos ajudando a falar a respeito disso foram perguntas que foram feitas na primeira vez, no primeiro dia, quando o Rubens perguntou, uma pergunta que se transformou em duas perguntas, basicamente para que nós pudéssemos responder a respeito desse tema e responder sobre o propósito de orar em línguas, por que se ora em línguas, né? E também o conteúdo daquilo que se ora em línguas, ou seja, o que nós oramos quando nós oramos em línguas. Então nós estamos aí em meio a essas ministrações, respondendo aqui, acolá, um pouco, construindo toda uma ideia e um conceito e um princípio para que nós possamos compreender a respeito desse tema, ok? Vamos lá, acho que para todos nós aqui já ficou claro que uma das expressões do falar em línguas, na semana passada nós falamos que existem alguns tipos de falar em línguas, de oração em línguas. Falamos a respeito dos destinos dessas orações. Tem oração em língua que se destina
para mim mesmo, para minha edificação pessoal. Tem oração em línguas que se destina para o incrédulo, como um sinal para o incrédulo. Tem oração em línguas que é de intercessão para o crente. Tem oração em línguas que é uma mensagem para o corpo de Cristo. Isso tudo, na verdade, nos mostra que existem diferentes tipos de oração em línguas. Então, obviamente, o conteúdo daquilo que nós oramos está em função do alvo daquilo que é o destino dessa oração em línguas. Então, uma pergunta a ser feita, bom, se a gente já entendeu que biblicamente nós temos base bíblica para poder dizer que existe uma oração em línguas que envolve a minha própria vida e eu me edifico quando eu oro, então o conteúdo disso tem a ver comigo, obviamente. Existe uma oração em línguas que ela é direcionada para o incrédulo, então é com vistas à salvação, é um conteúdo evangelístico, é um conteúdo que narra as grandezas de Deus e torna clara a mensagem do Senhor para a vida daqueles que não o conhecem. Mais especificamente, nós falamos que isso acontece em casos de contato com estrangeiros e de uma maneira sobrenatural, daquele que ora não numa linguagem conhecida por ele, mas numa linguagem direcionada pelo Senhor. Um caso específico, como aconteceu em Atos capítulo 2, é um bom exemplo disso, em que os ouvintes se assustaram ao perceber que aqueles homens iletrados, pelo menos naquelas línguas, sem ter conhecimento inicial, sem ter um conhecimento natural daquelas línguas, estavam falando nas línguas deles. Eles entendiam sobre as grandezas de Deus a respeito do Senhor na sua própria língua. Então, nós percebemos ali que Deus, de uma maneira sobrenatural, falou ao coração daqueles incrédulos, e isso foi um sinal para que eles pudessem se achegar ao Senhor. Então, isso envolve um conteúdo. Naquele conteúdo lá, o que eles falavam era o quê? A respeito das grandezas de Deus. Eles estavam anunciando, em meio àquela mensagem, Jesus. E depois Pedro se levanta e arremata naquela mensagem. Você pode ler ela em Atos capítulo 2 e você vai perceber o que acontece ao final. E a Bíblia encerra essa passagem dizendo que 3.000 pessoas entregaram a vida, dentre 17 nacionalidades diferentes que estavam em Jerusalém naquele momento, nos dias de Pentecostes. 3.000 pessoas desceram as águas e entregaram a sua vida a Cristo e foram convencidas pelo poder do Espírito Santo em meio àquelas orações em línguas inicialmente e após o testemunho de Pedro, então entregaram a vida para Cristo. Detalhe interessante que elas em uníssono perguntam o que nós precisamos fazer para poder ser salvos. Eles desejavam a salvação. Isso com certeza foi em função da grande obra do Espírito Santo naquele dia. Então nós temos, você pode perceber com isso que nós temos diferentes tipos. E obviamente quando nós temos uma mensagem que é para o corpo de Cristo, aí nós podemos interpretar assim que quando uma mensagem que envolve o dom, um dom para o corpo de Cristo, narrado em 1 Coríntios capítulo 12, que fala para nós a respeito de um dom chamado variedade de línguas. Quando esse dom chamado variedade de línguas, que é um dom a serviço do corpo de Cristo, ele se une com um dom chamado interpretação de línguas, então nós temos uma mensagem na língua conhecida, nós temos uma mensagem de Deus de maneira clara, de maneira fácil de compreender. Como eu estou falando com você, você está compreendendo porque eu estou falando em português. A mesma coisa vai acontecer se a língua estranha se soma a uma interpretação. Isso vai acontecer no ambiente da igreja, com vistas a ser uma palavra da parte de Deus para aqueles que já são do Senhor. É um dom para edificação do corpo de Cristo. E são os dons que são narrados lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ok? Então nós podemos perceber que existem diferentes focos. E também o conteúdo da mensagem, o conteúdo dessa oração em línguas, quando nós estamos intercedendo por alguém. Deus nos coloca um peso, Deus nos coloca como que um chamado, um clamor a partir da nossa vida, e gera talvez até mesmo uma certa angústia naquele momento, e nós somos direcionados pelo Senhor a orar em línguas. O que nós estamos orando naquele momento? Por mais que nós não entendamos, nós podemos entender por revelação da palavra, que o Espírito Santo está orando através de nós, com gemidos inexprimíveis, com uma língua desconhecida, com a maneira que nós não conhecemos, mas está fazendo com que aquela oração seja assertiva, pontual, específica e que tenha tudo a ver com aquilo que está acontecendo na vida de uma pessoa em algum lugar. Isso é em função de uma oração intercessória. Tente imaginar o seguinte: se já é poderoso a oração intercessória em português, imagine uma oração perfeita numa língua estranha. Porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas
ora de forma perfeita. Então, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você consegue imaginar o poder dessa oração quando ela é feita no Espírito em função da vida de alguém. Então, já estamos abordando um pouco a respeito do conteúdo disso tudo. Mas voltemos a um ponto inicial que eu falei em algum desses momentos aí que nós comentamos. Eu falei que o falar em línguas, ele é uma evidência física. E eu disse que ele é uma evidência física de uma realidade, de uma experiência espiritual. E nós podemos perceber facilmente na palavra de Deus que tem a ver com a plenitude do Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, com o enchimento do Espírito Santo. A nomenclatura você pode escolher, mas biblicamente é a mesma realidade. Então, biblicamente, quando pessoas foram batizadas no Espírito, quando pessoas foram cheias no Espírito, elas falaram em novas línguas. Pastor, me prova isso. Vamos lá então para a Bíblia. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Vamos ler os versículos 44 a 46. Atos capítulo 10. Eu leio para vocês a partir do verso 44. Perceba o que acontece aqui. E a narrativa aqui é sobre o Espírito Santo caindo, descendo sobre os gentios. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não são de sangue israelita, que não são do povo de Israel de forma natural. Ok? Então, Deus escolheu um povo, é o povo de Israel. Quem é da descendência de Israel, quem tem sangue israelita, esse é um israelita natural. Ok? Dentro do contexto bíblico, quem não é israelita natural é gentil. Então nós somos gentios. Ok? A pregação aos gentios, ela está em evidência aqui. E o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 10, versículo 44 em diante, é um tema interessante, que vai trazer uma grande discussão na igreja primitiva. Porque os apóstolos vão debater a respeito do que pode e o que não pode com os gentios. Se eles podem ser salvos, se eles podem ser batizados, se eles podem ser batizados nas águas, se eles podem ser batizados no Espírito, se eles podem falar em novas línguas, é uma grande questão. Porque alguns dentre eles achavam que isso não poderia. Que era uma heresia, que era um engano, que o Senhor não veio para os gentios. Apesar de tanta revelação de Deus, já bem clara até esse ponto, alguns ainda resistiam a essa experiência. Então Atos, capítulo 10, versículo 44 em diante, diz assim, ó. Ainda Pedro falava essas coisas quando... Olha o detalhe ali na nossa Bíblia em português, a expressão ali é caiu. Eu acho poderosíssima essa palavra. Caiu. A ideia aqui é derramaram sobre, deitou sobre alguém. Essa é a ideia ali que você poderia entender. É uma palavra assim, metafórica para uma realidade espiritual. Não caiu nada literal, não caiu nada de forma física. Mas ali é uma realidade espiritual que eles foram dominados, foram cheios de uma maneira impressionante e de uma maneira que eles não imaginavam. A maneira como isso aconteceu, veio sobre eles de maneira selvagem o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra. Olha só, sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quem são esse povo? São os judeus, ok? São aqueles que são da circuncisão, ou seja, são aqueles que têm uma aliança com Deus por meio da circuncisão, que é a retirada do prepúcio do pênis do homem ao 8º dia em função de uma aliança para com Deus. Eles eram marcados na sua própria carne como um sinal de que eles eram do Senhor, ok? Então esses, os fiéis da circuncisão, uma palavra que Deus deu lá para Abraão e a partir dele todos os judeus e os israelitas passaram a seguir, esses os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Percebe? Eles se admiraram. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Os gentios receberam uma experiência sobrenatural. Houve uma manifestação louca sobre eles. Aqui, até esse versículo, a admiração, e olha o conceito que está por trás aqui. Os israelitas estão dizendo o seguinte, ó. Eles estão admirados porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Perceba ali que ali está dom na palavra no singular. Não está falando de dons do Espírito Santo.
Ok? Quando a Bíblia fala do dom do Espírito Santo, ela está falando a respeito do batismo no Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo. Quando ela fala de dons do Espírito, ela está falando das manifestações, dos poderes que o Espírito Santo, uma vez que ele enche alguém, ele concede para essa pessoa para que ele possa servir ao Senhor. Então, o que está acontecendo aqui? Traduza para mim, pastor. Eles estão admirados porque eles foram surpreendidos, porque sobre os gentios que estão ouvindo o Evangelho, foi pregado pelo Pedro, eles aceitaram, e pasmem, eles não apenas aceitam e viram crentes automaticamente. Deus os brinda com um dom adicional e especial à salvação. Que é o quê? Eles foram instantaneamente também cheios do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Pregaram a palavra, entregaram a vida para Cristo, creram no Senhor, e naquele mesmo ato, naquele mesmo momento, foram cheios do Espírito Santo. Agora a pergunta que eu faço, e você deve fazer também, como é que eles sabem que esse povo está cheio do Espírito Santo? Como que eles sabem que esse povo está cheio do Espírito Santo? Porque eles começaram a sorrir? Porque eles começaram a se abraçar um ao outro? Porque eles perdoaram um ao outro? Porque eles passaram a orar juntos? Porque eles mandavam beijo e coração para o outro? Por que eles sabiam que eles estavam cheios do Espírito Santo? Qual era a evidência? Eu já falei, vamos ver se alguém está atento. Qual que era a evidência física de estar cheio do Espírito Santo? Falar em línguas. Aonde está escrito isso? No versículo seguinte, diz assim, ó. Pois, por quê? Essa é a explicação. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Está ligado aqui nessa história? Está comigo? Então perguntou Pedro. Agora o Pedro ficou maluco nessa história, né? E vai começar um debate aqui. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Agora começa uma crise teológica aqui. Porque aqui a questão é o seguinte. Primeiro os caras estavam desconfiados desse negócio de pregar para gentil. Aí venceram essa etapa de pregar para gentil. Aí os gentios aceitam Jesus. E aí Deus parece que quebra a lógica. Porque eles nem batizados nas águas foram ainda, só foram batizados em Cristo. Quem já pegou a explicação de batismos, em algum momento aí já sabe qual é a diferença de batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito, batismo com fogo. Se você não sabe, assiste as nossas mensagens, você vai saber depois. Ok? Então, eles já tinham sido batizados em Cristo, eles não tinham sido batizados nas águas e foram batizados no Espírito. Aí a pergunta que o Pedro fez é, e aí? Me explica aí, quem que vai recusar a água agora? Se temos a evidência aqui diante dos nossos olhos, esse povo está crente, está chapado em Deus, e agora, como é que faz? Aí o povo fica louco, por que está louco com eles? Por que esse negócio está assim? Porque há uma grande batalha em jogo aqui. E qual que é a grande batalha que está em jogo? Uma batalha que na verdade Deus teve que tratar primeiramente no coração de Pedro. Quem leu a Bíblia, leu Atos dos Apóstolos, sabe que Pedro ele era um cara assim muito temente a Deus, mas ele tinha um pouco de dificuldade, um preconceito com quem não era israelita. O lance dele era com os israelitas. E quem não era, quem era gentil, ele não entendia muito bem. Até que Deus dá então uma visão para ele. E nessa visão, o que acontece? Um lençol cai sobre ele. E nesse lençol tem um monte de animais. Os animais mais imundos possíveis. Os quadrúpedes que eles entendiam como os animais malditos. Que os ligava a considerar o pecado, que os ligava a considerar a maldição. Aqueles que, naquela visão, esses animais representavam tudo de ruim que eles pudessem imaginar. Quando eles se referiam aos gentios, eles se referiam como esses animais. Eles chamavam os gentios de nomes pejorativos em função desses animais. Esse era o conceito de israelita. Eles se vangloriavam de ter nascido israelita e não ter nascido fora do povo de Israel. Ok? Aí Deus fala para ele o quê? Mata e come. E aí ele ficou louco. Ele falou, não, sai daqui, Satanás. Né? Ele tem um momento de crise teológica, existencial, relacional, todas as crises. Por quê? Porque Deus fala para ele, mata e come. E ele fala, não posso. Eu sou santo. Eu sou santo demais. Eu não posso me relacionar com coisa imunda, com coisa impura. Eu não posso me relacionar com coisa que não presta, coisa pecaminosa, com coisa maldita. Aí Deus fala para ele, eu estou falando para você, mata e come. Você já sabe essa história que vai dar. Qual que era a crise ali?
que era o lance ali? O lance desse lençol que desce, desses animais que surgem, era em função dos gentios. Essa experiência aí vai fazer com que Pedro vai ser direcionado por Deus para ir na casa de Cornélio. Essa história que nós estamos narrando aqui, essa experiência, ele proclama a salvação dentre os gentios. E agora, para surpresa de todos, Pedro já tinha vencido essa realidade, agora ele está pregando o evangelho, os caras estão falando em línguas, e agora se você acompanhar um pouquinho mais o texto, os irmãos judaicos aqui, os irmãos judaicos e judaizantes, eles ficaram sabendo disso, lá, longe, não entre os gentios, lá dentro do povo dos judeus, e eles começam a criticar. Atos 11:3, vai ali em Atos 11:3 para você ver isso. Atos 11:3 diz assim, ó. Olha o que está em jogo aqui. A palavra de crítica que está envolvendo aqui a postura ministerial de Pedro. Aqui os caras falam o seguinte: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha o tema aqui, o debate. Quem que está contra a parede nessa história? O Pedro. Por quê? Por causa da visão. Por causa da visão, por causa do que Deus o chamou a fazer, por causa da pregação do evangelho. E aí os caras estão falando para ele o seguinte: cara, você está pregando para gentil. Não, você está pregando, você entrou na casa dos caras e você comeu com eles. Não pode. É pecado esse negócio. Não é de Deus, não. E aí, graças a Deus por essa discussão, senão nem eu nem você estaria salvo aqui. Se não tivesse esse momento aqui, essa igreja não existiria. Nós somos gentios. Nós somos brasileiros. Então nós não somos de forma direta ligados a Israel. Fomos enxertados em Israel. Então essa história toda vai fazer com que Pedro contasse para eles a visão. E agora a história da defesa de Pedro, ele vai contar a visão. E vai narrar para eles o que Deus mostrou para eles, dizendo claramente: olha, Deus ama os gentios, Deus quer a salvação deles, e eu estou sendo levantado por Deus para poder fazer isso, para poder pregar o evangelho. E aí o Pedro dá no meio dos caras. Atos 11:9, é o Pedro falando, ó. Aí segunda vez falou a voz do céu. Ele está dizendo, está explicando: ao que Deus purificou, não consideres comum. Está dizendo que Deus escolheu salvar os gentios também. Deus purificou dentro daquele contexto da imagem, da visão, e era para eles não considerar algo de pouca relevância. Dá uma olhadinha ali no versículo 15 em diante ali, ó. No versículo 15 ele fala o seguinte, ó: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, agora ele entra, né? Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Ele está confrontando os caras, dizendo assim: olha, se Deus me deu para eles a mesma coisa que deu para nós, quem sou eu para poder falar? Eu não vou pregar para eles. Ali vai. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Detalhe dessa história. Qual que é o resumo disso tudo que eu estou falando para você e o que isso tem a ver com falar em línguas? Eu só quero dizer para você claramente, por meio dessa palavra, que foi o falar em línguas que convenceu todos nessa realidade, inclusive esses israelitas que estavam contra essa experiência. Foi o falar em línguas que convenceu que eles tinham recebido a salvação. E que eles tinham recebido não apenas a salvação, mas o enchimento do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo ali. Salvação mais batismo no Espírito Santo, quase que simultaneamente, foi o que aconteceu ali. E essa palavra nos mostra que é possível, por mais que por muitas vezes a gente não entende assim, não provoca isso, e talvez não ore por isso, que o melhor momento para que uma pessoa possa receber a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito, o batismo do Espírito Santo, é justamente o dia que ela abre o seu coração para o Evangelho e entrega a sua vida para Jesus. Por quê? Porque esse é o momento mais propício, é o momento que ela está completamente aberta para a intervenção do Senhor. Mas muitas vezes nós limitamos a experiência por conta da nossa incredulidade do que Deus pode fazer no primeiro dia de salvação na vida de alguém. Tem um outro caso para você perceber que o negócio é mais profundo que apenas uma experiência bíblica. Vamos lá em Atos 19. Atos 19 agora em Éfeso, tá? É outro contexto, não é israelita. Éfeso. Atos 19, versículo 1 e 6. Esse negócio deu tão certo que vai surgir uma carta aos Efésios. Vira igreja esse negócio aqui. Então, Atos capítulo 19, verso 1
a 6, nos narra uma outra experiência. Agora Paulo, mudou a figura. E olha o que acontece. Atos 19, 1 em diante. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Entenda essa pergunta. Essa pergunta é importante. Ela está dentro de um contexto do que eles estavam vivendo em função do batismo no Espírito Santo. É importante que o contexto bíblico nos narra que uma pessoa, ela entrega a vida para Jesus e ela se torna automaticamente lugar de habitação do Espírito Santo. Então a pergunta aqui, por mais que ela esteja assim, ela pode ser mal interpretada como alguém dizendo assim: então eu não tenho Espírito Santo se eu não falo em línguas, e eu não tenho Espírito Santo se eu não fui batizado no Espírito Santo ainda, o que só posso ter o Espírito Santo quando eu fui batizado no Espírito Santo. Não, a pergunta pode ser melhor compreendida se ele pergunta assim, recebeste porventura o batismo no Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Entenda essa história. Então Paulo perguntou: então me diga, em que pois foste batizados? Responderam: no batismo de João. Agora explica a situação. Quem são esses caras? Eles são discípulos de João, que foram levados a arrependimento em função daquele que viria. Lembra que o João Batista foi levantado por Deus como uma voz que clama no deserto, anunciando o caminho da salvação. Ele fala que ele estava ali para ser aquele que iria dizer para Israel que o Messias estava por vir. Então o que esses caras sabiam? Vamos entender isso. Esses caras sabiam que o Messias viria. Está comigo ainda? Beleza? Eles não sabiam ainda, lá em Éfeso, esses caras aqui, que o Messias já tinha vindo, já tinha feito a sua obra, tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado no terceiro dia, tinha manifestado a glória de Deus por vários dias entre os discípulos e tinha subido ao Pai. Nada disso eles sabiam. Eles também não sabiam que o Espírito Santo já tinha descido sobre a igreja. Nada disso eles sabiam. Por que eles eram o quê? Eles eram discípulos de João. Então eles passaram por um batismo de arrependimento. Mas para aí, é a mesma coisa que o batismo em Jesus? Não. Por quê? Porque eles não conheciam Jesus. Agora não entendi, pastor. Mas eles são discípulos. Eles estão na pegada de ser discípulos. Só que eles ainda não tiveram a experiência com Jesus. Porque eles apenas têm a ideia de um Messias. Mas eles não sabem que o Yeshua é o Hamashia. Eles não sabem que Jesus é o Messias. Então disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Olha aí, traduzindo, o que ele está falando ali? Ele está pregando Jesus para os caras. Eles, tendo ouvido isto, agora, olha só, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Ok? E olha que coisa interessante. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Como assim, pastora? Veio em função da salvação em Cristo? Não. Aqui é o detalhe da explicação importante. Isso aqui é uma experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Como assim você pode dizer? Porque eles já tinham sido batizados em Cristo. E ninguém pode confessar Jesus como seu Senhor se não for por intermédio do Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo. Então o que ele está dizendo ali, pastor? Veio sobre o Espírito Santo. A mesma realidade que veio sobre aqueles que creram também na outra passagem que nós lemos antes. E agora, como que eles sabem tudo isso? Olha que coisa linda. E tanto falavam em línguas, olha que presente legal, hein? Como profetizavam. Uau, aqui ficou melhor o negócio ainda. Ficou mais interessante ainda. Nós temos aqui mais um caso de gentios que receberam a plenitude do Espírito Santo. Todos esses homens, eles eram convertidos como seguidores de João Batista, crendo no Messias que viria. Eles tinham sido batizados num batismo em função do Pai, vamos assim colocar, mas não tinha ainda a clareza do Filho e não tinham nem referência à realidade do Espírito. Eles fizeram um batismo de santidade, um batismo de se arrepender de estar como Israel, de costas para o Senhor. E se colocaram na direção de atentos àquilo que Deus iria falar com eles. Essa era a ideia daquele João Batista falando: raça de víboras, convertam-se ao Senhor. É isso que João Batista fazia. Então até aqui eles estão nessa pegada. Paulo prega para eles, batiza eles em nome de Jesus, ora com eles,
E no versículo 6 que nós lemos, eles recebem então o Espírito Santo. Aí tem um detalhe interessante, eles falam em línguas e profetizam. E aqui nós temos uma coisinha legal de poder falar. Que é justamente algo que eu falei a semana passada em relação ao falar em línguas. Como falar em línguas como sendo uma porta de entrada para as manifestações espirituais do Senhor. Às vezes, por alguma realidade que nós não sabemos, isso acontece instantaneamente, no ato, no exato momento, quando nós somos batizados do Espírito Santo. Mas na maioria das vezes não. Mas a porta de entrada para as manifestações de outros dons, de outras manifestações sobrenaturais do poder de Deus, elas têm uma porta de entrada que se chama falar em línguas. Detalhe que a Bíblia não fala assim, e eles profetizavam e falavam em línguas. A Bíblia fala assim, eles falavam em línguas e também profetizavam. Você consegue entender a diferença de uma coisa para outra? Por que isso? Porque é um padrão do livro de Atos dos Apóstolos, confirmado por meio dos escritos de Paulo, de que essa é uma realidade que se sucede àqueles que creem em Jesus. Uma vez que eles são ensinados, uma vez que o próprio Paulo vai na casa das pessoas e fala a respeito do Espírito Santo, essa é uma realidade que ele vivenciou no seu ministério e que ele escreveu por meio das suas cartas. Então nós temos parâmetro, temos base, nós temos bastante conteúdo bíblico para poder dizer que de fato é assim. Algumas pessoas resistem a essas experiências, falam assim, algumas pessoas de cunho mais de uma análise crítica em relação a toda a veia espiritual e a veia do sobrenatural de Deus na palavra. Essas pessoas que fazem uma leitura assim, eles dizem que Atos dos Apóstolos é um livro de experiências, não pode ser levado a sério. Você não pode pegar uma experiência como sendo uma doutrina, não pode fazer de doutrina, de experiência, uma doutrina. Detalhe, essas são experiências consagradas, tá? São experiências que passaram pelo crivo, pelo cânon bíblico, entraram como um livro da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Mas mesmo que você arranque Atos dos Apóstolos da Bíblia, ainda assim você vai continuar falando a respeito de dom do Espírito Santo, vai falar a respeito de dons do Espírito Santo, vai falar a respeito de manifestação do poder de Deus, e isso tudo está ligado a essas experiências iniciais que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, nós já conseguimos entender um pouquinho, algo que é muito importante nós dizermos aqui, que as línguas são uma porta de entrada para os dons espirituais. Quanto mais nós oramos em línguas, tanto mais e maiores serão as manifestações que nós receberemos da parte de Deus, por meio dos dons do Espírito Santo. Isso é pacífico e claro para todos aqueles que oram em línguas. Qualquer pessoa em nosso meio que ora em línguas sabe dessa realidade que eu acabei de dizer. Porque é normal, é algo assim natural, e quando você é direcionado por Deus para poder operar milagres, para poder usar dons de cura, para você poder liberar uma palavra de conhecimento, para você poder investigar mais no Senhor e fluir mais da revelação de Deus através de uma palavra de sabedoria, para você poder liberar uma palavra profética para alguém, para você poder ter um discernimento de uma realidade espiritual que está acontecendo. O caminho básico de a vida de um crente chapado, como nós, é você está lá. E por meio dessa porta inaugural de entrada para todas as expressões, isso pode até mesmo se transformar em variedade de línguas e entrar em atuação para se tornar uma palavra revelada da parte de Deus de modo sobrenatural, quando se concilia com a interpretação de línguas. Está dando para entender ou está muito complicado o entendimento daquilo que eu estou falando? Está claro? Sim? Senão eu tento falar de outra maneira para que todos possam compreender. Eu estou dizendo claramente aqui que as línguas estranhas, de um modo geral, não estou falando do dom chamado variedade de línguas, mas as línguas estranhas, dentro de um conceito bíblico, prometido lá em Marcos capítulo 16, verso 16 e 17, que aqueles que crescem falariam em novas línguas. Essa realidade que é confirmada, é uma realidade profetizada no Antigo Testamento, que povos estranhos falariam em novas línguas, acontece em Atos 2, e se manifesta por meio de toda a expressão de Atos dos Apóstolos, e é confirmada pelas cartas do apóstolo Paulo, e outras cartas que falam em orar no Espírito. Isso tudo é inaugural para uma vida de poder de Deus. Amém? Aleluia. Então funciona assim, quanto menos você orar em línguas, menos poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Você fala assim, eu não quero nada do poder de Deus, eu quero só do fruto, eu quero só esse negócio
do amor, da paz, da alegria. Eu quero o fruto. Eu não quero esse negócio dos dons. Não gosto desse negócio. Tranquilo, é só não orar em línguas. Mesmo que Deus tenha te dado, não ora nada, não vai fluir nada. Vai ser uma porta fechada na cara, assim, para toda a realidade do Espírito. Agora você fala assim, opa, não, eu quero também esse negócio aí, eu quero fluir em Deus, eu quero o poder de Deus, eu quero que seja ativado na minha vida o sobrenatural, eu quero que Deus possa, em algumas ocasiões e momentos, me usar para fazer aquilo que Ele deseja, dos modos mais inusitados e poderosos possíveis. Então, taca-lhe pau na oração em línguas. Pastor, mas o Paulo não resistiu a esse negócio na carta de Corinto? Ele falou o seguinte, olha, eu vou organizar esse negócio, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu oro mais em línguas que todos vocês. Se o cara fala isso, qual que é a intenção de um cara falar isso? Ah, ele é orgulhoso, pastor. Não, ele está dizendo o seguinte, ó, eu não quero que vocês pensem que orar em línguas é ruim. Eu estou dizendo claramente, eu oro em línguas mais que todos vocês. Agora, procurai com zelo os melhores dons. Olha a dica que ele dá. É para procurar os melhores dons. Mas eu oro em línguas. Eu oro muito. Está entendendo a porta de entrada para aquilo que ele quer mencionar? E pela própria experiência que nós temos percebido isso em relação às línguas. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Ele nos ensina a desejar os dons espirituais. A desejar, não ser ignorante. E no versículo 31 do capítulo 12, ele fala que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. É o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios 12, 31, ele fala isso, procurar com zelo os melhores dons. Mas é importante você lembrar que essas palavras, elas foram ditas para pessoas que já falavam em línguas. Isso é uma coisa que os crentes, tem crente que é meio descrente, né? Aí eles alegam isso como sendo um parâmetro para a vida. Eles se esquecem de que a igreja de Corinto, todos falavam em línguas. E era justamente esse o problema deles. Então ele não foi lá para poder repensar a respeito da existência do dom de línguas na terra. Ele foi lá para organizar a forma de culto deles. É diferente. Ele não tocou o assunto da vida privada. Ele não falou aquilo que eles fazem quando eles estão em cima da privada orando. Ele está falando a respeito de outra realidade. Ele está falando a respeito da vida pública. É só para você ficar comigo, senão você dorme, né? Então tem que contar uma piadinha para você. 5 para as 9, a gente tem que contar uma piadinha na mensagem para poder ficar o povo ligado. Então ele está falando a respeito de vida devocional, de vida TSD. Isso ele fala e fala muito. 1 Coríntios 14 ele fala bastante a respeito desse ponto. Então não entendamos mal. O apóstolo Paulo, ele está falando para um contexto, escrevendo uma carta para uma igreja que todos, porque essa igreja, a principal característica de Corinto é uma abundância de dons. Eles têm muitos dons, muito, mas são imaturos. E aí eu entro num tema, que entra em crise. Muita gente fala assim, pastor, eu não consigo entender esse negócio. Eu não quero, porque eu conheci tal pessoa. Ele tem, eu acho que todos os dons que você vai falar na Bíblia. Mas é um mau caráter, safado, miserável, um porco. Não é torcedor do Palmeiras, mas é um porco. Eu não quero esse negócio, não. E aí a gente fica em crise, né? Não pode, como que a pessoa que profetiza, expulsa demônios, tem discernimento espiritual, fala em línguas e ela mesma interpreta e profetiza e faz tudo. E ela vive de uma vida tão porca. Pois é, irmãos, pois é. Uma coisa é o fruto, outra coisa é o dom. O fruto do Espírito Santo envolve um tema chamado santidade. Os dons do Espírito Santo envolvem um tema chamado poder. Santidade é uma coisa, poder é outra. É possível ser santo e não ter poder nenhum. E é possível ter muito poder e não viver em santidade. Ah, agora eu estou entendendo. Agora eu tenho 30 anos de evangelho, nunca ninguém me fala um negócio. Estou falando para você. Que bom que você tem um pastor que explica esse negócio. Então o que a gente tem que querer? A gente tem que querer as duas coisas. É como um passarinho que tem duas asas e através das duas ele voa. Você não vai ver um passarinho voando de uma asa só. Quer voar? É saber voar como convém, voo alto, então tem essas duas realidades. Fruto envolve relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai gerar em você. É fruto, como uma gravidez. Estou olhando para uma grávida aqui, estou vendo essa explicação aqui na minha cabeça, né? Um dia alguém botou uma semente nessa história, gerou, caiu em terra fértil, pum, olha aí o tamanho do negócio. Está aí, ó. Né? É assim que funciona, não é, Ana? É assim que funciona. É um fruto que vem à existência por meio de relacionamento. Relacionamento gera fruto. Ok? Relacionamento gera fruto. Isso é
batata. Às vezes gera fruto que a gente nem imagina. Mas se relacionar, pode ter certeza, vai gerar fruto. Às vezes o fruto ele não estava querendo para agora, mas se relacionar, vai gerar fruto. Isso é revelação? É uma revelação que acabei de dar agora. E às vezes você vai sem intenção, eu vou me relacionar com o Espírito Santo hoje, mas não sei o que vai acontecer. Só relaciona para você ver o que vai acontecer. Vai gerar fruto. Vai gerar fruto de amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, isso tudo gera. Você fala, meu Deus, estou com esse negócio na minha vida agora. Me entupi desse trem agora. Estou cheio de domínio próprio. Olha só. Que coisa maravilhosa. Resultado do quê? Resultado de que você apostou em se relacionar com ele. Ele gera aquilo que é dele. Vamos traduzir esse fruto, é santidade. Santidade. Glória a Deus. Agora, vamos imaginar, você é um crente tradicional. Não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação a toda a bênção que são as igrejas tradicionais. Mas estou falando uma compreensão teológica. Não, eu acredito no cessacionismo. Não acredito que esse negócio é para agora. Cessou, acabou. Ok, você vai ser um grande santo homem de Deus. Mas nem gripe sai com a sua oração. É uma benção. Caráter, paga as contas dos dias, trata bem a mulher, os filhos estão debaixo do temor do Senhor, pregação maravilhosa, mas não tem um pingo de poder nesse negócio, convencimento poderoso. Mas o Espírito Santo vai agir? Vai agir até contra aquilo que se imagina, porque o Espírito Santo é maravilhoso, e ele faz acontecer até com aqueles que têm limitação em relação a ele. Agora, se você entrar por esse caminho, por essa porta de entrada que eu estou mencionando para você, que se chama oração em línguas, prepare-se. Pastor, isso é provado? Eu vou mostrar uns livrinhos para você, que eu trago todo dia aqui, ninguém pergunta, quem tem esse negócio aí? Então, vou mostrar para você o que tem dentro desse negócio. Tem uns livros que eu tenho um monte de livros, né? Mas alguns que eu considero interessantes em relação a esse assunto. Eita, que está caindo o negócio aqui, depois tem que dar uma apertada aqui. Bom, tem um que a maioria de vocês já deve ter ouvido, visto, lido, que é de um pastor muito querido, muito especial, um mestre da palavra de Deus, dentro de Efésios 4:11, ele é um mestre, dentre aqueles 5 dons ministeriais, ele é um mestre, mas também pastorei uma igreja na cidade de Curitiba, comunidade Alcance, é o pastor Luciano Subirá, e ele escreveu um livro chamado Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Recomendo a leitura desse livro, é um livro muito inspirador e muito elucidativo, vai esclarecer muita coisa daquilo que a gente está falando, vai poder ter mais bagagem. Somando aquilo que a gente está aprendendo aqui, você pode ler 1, 2, 3 vezes, até entender muito a respeito do poder que Deus concede a você por meio do falar em línguas. Livro poderoso. Quem lê esse livro fica pensando, meu Deus do céu, esse cara foi no terceiro céu e voltou com a revelação nova e fresca. Não. Na verdade, ele tem fontes boas. Como todo bom homem e mulher de Deus tem fontes boas. Luciano Subirá tem fontes boas. Ele tem lugares e referência segura. Uma das referências que mais abençoou a vida dele ministerial, apresento para vocês material desse homem, chama-se Dave Robertson. Dave Robertson é um cara muito interessante. Esse autor aqui chama-se Dave Robertson, ele tem esse livro, é um livro poderosíssimo, deveria ser um livro de cabeceira na vida da maioria dos crentes, cheios do Espírito Santo, pentecostais, neopentecostais, carismáticos, sei e tudo mais, ler esse material. Ele fala muito de si, da sua própria história, um livro de testemunho, mas um livro que embasa de maneira violenta, com habilidade de mestre sobre a vida dele, ensinando a respeito desse mover de Deus que foi resgatado na igreja pelos idos de 1903, 1904, em função dos avivamentos que Deus fez no globo terrestre, em vários lugares ao mesmo tempo, dentre eles, por meio de Belém do Pará, se escorrendo por todo o Brasil, com muitas igrejas pentecostais surgindo por meio desse avivamento. Rua Azusa, País de Gales e outros tantos avivamentos que aconteceram e se liberou aquilo que é conhecido como movimento pentecostal. Ok? Uma dessas figuras, esse é um senhor, ainda está vivo esse homem, né? Já é um senhor agora, mas ele ainda ministra, já teve várias vezes no Brasil, chama-se Dave Robertson. Esse material é muito bom, chama-se O Andar no Espírito, o Andar no Poder. Talvez a coisa mais emblemática desse livro seja o que Deus falou para ele por meio de uma experiência que ele teve com o Senhor. Ele, dado alguns fatos, que a história é muito longa, ele entendeu que Deus estava separando ele para o ministério, então ele trabalhava lá
eu não me lembro agora quantas horas, mas vamos imaginar ali, trabalhava 8 horas como um trabalhador secular, numa indústria local, e ele entendeu da parte de Deus que ele deveria se dedicar ao Senhor integralmente. Então, ele entendeu o seguinte: olha, assim como eu trabalhava para o meu patrão, de forma intencionada, de forma zelosa, essas 8 horas, eu vou dedicar ao Senhor essas 8 horas. Então ele entrou para dentro de um gabinete pastoral, uma sala pastoral na igreja dele, uma igreja sem evidências, sem poder, sem teologia para isso, sem crença para isso. E ele começou a investir nesse negócio de orar. E ele conta basicamente que ele orou, e orou com toda a força que tinha, toda a vontade que tinha, com toda a abnegação, com toda a disposição. E quando ele olhou no relógio, tinham passado 15 minutos. Tudo aquilo que ele tinha orado com tanta intensidade. E ele ficou olhando para o relógio pensando: meu Deus, o que eu vou fazer com essas outras 7 horas e 45 minutos? Aí ele começou a orar pela realidade do quarto ali, daquele ambiente. Entrou em batalhas espirituais com as formigas, com as baratas, com o cupim da porta, tudo. Chegou à conclusão que não tinha mais nada pelo que orar. Sabe aquela frase clássica de crente que não ora? Eu não sei, eu oro, mas não tenho que orar. Eu já tentei esse negócio, mas não... é tão chato. Pois é. Aí ele, sem querer, assim, reativou uma realidade que ele tinha recebido da parte de Deus por meio de uma ministração. Ele passou a falar em línguas lá atrás, mas ele, dado ao fato de que ele estava numa igreja que não cria nisso, ele abafou esse negócio, botou tapete em cima. E naquele dia ele reativou. Voltou a orar em línguas. Voltou a orar em línguas e, por não ter o que fazer, decidiu orar em línguas pelas próximas 7 horas e 45 minutos. Parou quando tocou o sino, a sirene do lugar da indústria, ele parava também para poder almoçar junto com os funcionários. Então ele é um trabalhador do Senhor, dedicado para a obra de Deus. Ele fez isso 1 dia, 2, 4, 5. Por volta lá de uns 2 meses, uma mulher que ouviu falar a respeito dessa realidade, que ele estava orando em língua sem cessar, foi lá para ele bater na porta e perguntou assim: David, o que tem recebido? Qual tem sido a experiência? O que Deus tem falado com você por meio disso? O que você tem sentido de tanto orar em línguas estranhas ao longo de 2 meses? Ele falou assim: olha, eu tenho sentido uma dor na mandíbula terrível. Eu estou com a minha boca seca, eu estou cansado, extremamente cansado, e eu não sei por que eu estou fazendo tudo isso. Passou 3 meses, em 3 meses, do nada, surge um convite. Convite para ele que pudesse, por essa mulher, se eu não estou enganado, na leitura do livro, faz um tempo que eu li, ela intencionalmente foi lá e convidou ele para participar de uma pregação, não para pregar, era para participar de ouvir uma pregação de outro pregador numa igreja tal. Aí ele pensou: ufa, ai que bom que eu recebi esse convite, porque agora eu consigo sair desse lugar, sem precisar ficar orando em línguas aqui, e eu estou fazendo alguma coisa de Deus, para Deus, beleza, está tudo em paz, ai, estou extremamente cansado. Ele chegou lá, numa reunião, uma igreja pequena, o pregador pregou, na avaliação dele, uma pregação extremamente árida, seca, sem vida, sem brilho, sem poder. Ele ficou lá, ele já estava com vontade de voltar para o gabinete dele, tamanha, aquela palavra assim, poderosa, né? Você pode imaginar, né? E ele ficou assim, chateado com aquilo, até que de repente ele olha para o lado. E quando ele olha para o lado, ele tem uma visão. E ele se assusta com a visão, ele até tira o olho, olha para outra coisa para ver se não era apenas uma ideia que bate na cabeça, para ver se de repente não pensou alguma besteira. Ele viu, é como se ele tivesse visto um raio-x. Ele viu internamente a perna de uma mulher. Ele assustou com aquele negócio. E detalhe, era uma igreja, ninguém orava em línguas. Não é um ambiente pentecostal em que todo mundo ora e fica fácil para a gente orar também, porque já está num ambiente favorável. Não, era desértico. E o pregador estava pregando. Olha que coisa maravilhosa. E ele teve essa visão. E o pregador pregando. Não parava de pregar. Ele teve a visão. Aí ele foi se aproximando. E aí Deus falou para ele, por meio daquela visão, uma palavra que se chamava artrite. Uau! Aí ele foi até essa mulher.
tocou nela, ela ficou um pouco incomodada, aquelas crentes atentas ao culto, ficou incomodada. Falou para ele, repreendeu ele. Aí ele falou, eu posso orar com você? Que audácia, ela pensou, né? Mas que ousadia é essa? Meio da pregação, que coisa estranha. Aí ele falou, olha, você tem artrite? Aham. Posso orar com você? Pode. E aí ele narra que quando ele toca nela, ora com ela, uma explosão de poder aconteceu na vida daquela mulher. Ela foi curada, chapou o coco, a reunião ficou uma bagunça santa. E ela começava a dizer, agora pulando, ele pode orar por vocês também. Olha a situação. Aí o que acontece? As pessoas todas passaram a ficar como que enfileiradas ali com o Dave, e o pregador ficou extremamente desapontado, parou a mensagem, deu um problema naquela reunião. E aí começou, basicamente, estou dando o dia inaugural da vida no Espírito de Dave Robertson. Pouquinho depois, ele estava em oração, orando em línguas, e perguntou ao Senhor, Deus, por quê? Por que assim? Por que isso tudo aconteceu? Aí o Senhor fala com ele, que para mim é a coisa mais emblemática disso. Deus fala basicamente o seguinte, um resumo, numa linguagem wesleyana. Deus fala o seguinte, sem querer, Dave, sem querer, você achou a porta de entrada para o meu poder. Sem querer. Sem saber, ao se colocar orando em línguas, você ativou sobre a sua vida o maior poder que você possa imaginar e que vai tocar a terra. E esse cara se transformou num pai de muitos filhos espirituais, para a compreensão da vida no Espírito. Então eu recomendo muito a leitura desse livro. Tem um livro mais fininho também em português, tem pouco material infelizmente em português, mas esse aqui também, Andando no Espírito, também de Dave Robertson. Um livro um pouco mais teológico, nem tudo digno de concordância, mas ele explica de maneira assim mais interessante algumas coisas. John Stott não é pentecostal, não é neopentecostal, ele é de uma linguagem, de uma veia reformada, não crê muita coisa da maneira como a gente crê, mas ele explica muito bem a respeito dos dons, então também vale a pena explicações que ele pode falar em relação ao batismo e plenitude do Espírito Santo, mas não no quesito batismo do Espírito Santo, e sim em relação aos dons espirituais, é muito legal. E aqui um outro, e esse eu estou apresentando, um livro, ele tem centenas de materiais, é o Kenneth Reagan. Esse camarada aqui é um cara que pode nos ajudar muito em relação a dons espirituais. Esse é um livrinho bem antiguinho, deve ser de 99, um dos primeiros livros crentes. Deixa eu ver, esse livro é antigo, acho que foi em 2000. Tinha 1 ano de conversão, quando eu comprei esse livrinho aqui, a respeito dos dons espirituais. Kenneth Reagan. Muito bom, muito bom. Kenneth Reagan, ele é esse já falecido, tem Kenneth Reagan Jr. Esse ministério, também conhecido no mundo como Rema, eles têm muito a explicar, a ministrar, a ensinar a respeito da vida no Espírito. Muito, 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 muito. Tudo é correto? Tudo é verdadeiro? Não. Nem tudo é correto, nem tudo é verdadeiro. Tem alguns exageros, tem algumas tripulias no processo. Nós temos ciência disso também. Mas quando você quer material de crescimento espiritual, essas fontes que eu acabei de falar para você são fontes seguras para que a gente possa caminhar e crescer nessa revelação. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que vocês tenham interesse por leitura também. Aproveito para dar essa dica. Algumas pessoas falam comigo e perguntam, ou pelo menos mencionam assim, pastor, eu fico maravilhado da maneira como Deus te usa para ministrar a palavra de Deus, as pregações, as conexões, as pontes, as revelações, o fluir da palavra, uma palavra revelada, uma palavra que não é apenas um nível de ensino, mas que tem uma clara conotação do poder do Espírito Santo por meio dela. E algumas pessoas até perguntam assim, qual que é o caminho, pastor? Tem que orar. Algumas pessoas aqui no nosso meio até falam assim, pastor, transfere para mim esse negócio, ora por mim. Eu acho bonito esse negócio todo que as pessoas falam, mas a verdade é que não funciona assim, não.
Não tem como transferir isso. Porque, na verdade, obviamente, tem coisas que Deus nos dá como um dom, mas é aquilo que eu tenho falado. É como um músculo que você precisa exercitar. E algumas pessoas, elas são preguiçosas espiritualmente. Não só espiritualmente, mas principalmente espiritualmente. No quesito de se aprofundar naquilo que Deus deu. E essa é uma parte que eu acho que a gente precisa falar a respeito disso. Porque muitas pessoas leem sobre muita coisa, investigam muita coisa, têm muitos interesses, mas tem pouco interesse naquilo que de fato é o poder de Deus. Tem pouco interesse naquilo que de fato toca a eternidade. Tem pessoas que sabem muito a respeito da sua profissão, e é legal saber a respeito disso. Tem pessoas que sabem muito a respeito de esportes, de filmes, de conhecimentos gerais, é muito legal isso tudo. Talvez você vai se dar muito bem fazendo mímica, imaginação, talvez você ganhe algum concurso, talvez você tenha alguns êxitos em relação a isso. Mas, quer que eu fale uma verdade? A sua vida será poderosamente mudada quando você começar a se debruçar, levar a sério, se entregar ao conhecimento do Senhor, mais e mais. Não apenas em mera informação, mas que isso se transforme em revelação para você. Deus vai trazer muita graça para a sua vida e através da sua vida para a vida dos outros também. Então, quando você conhecer pessoas que fluem muito em Deus, com uma bagagem sólida de conhecimento, não adianta você pedir para ela simplesmente transferir alguma coisa disso para a sua vida, que não funciona assim. Você vai precisar deitar-se sobre o Senhor, se debruçar sobre Ele, muitos e muitos dias, com afinco, para você poder ter revelação e absorver muita coisa da parte de Deus. Caso contrário, você vai ser alguma pessoa espiritualmente raquítica, vai sofrer de inanição em algumas áreas da sua vida. Talvez em algumas você vai ter muita facilidade, mas em algumas que são muito importantes você não vai conseguir se dar muito bem. Então, eu quero indicar para você, eu quero motivar você a você montar em algum lugar da sua casa, não importa o tamanho da sua casa, mas que você possa ter uma biblioteca com direito assim ao Espírito Santo fluir e falar através dela. Que você tenha livros de poderosa edificação pessoal e que você faça uso deles ao longo da sua vida. Isso vai te ajudar bastante. A gente tem tido a experiência, né, tem andado com irmãos e convivido com irmãos, é isso que eu ia falar, e tem feito isso, eu tenho ficado muito feliz. E é interessante que eles chegam, pastor, comprei esse livro aqui, esse aqui comprei esse, aí outros me mencionam, mandam mensagem, pastor, o que você acha desse aqui? E esse livro é bom? E esse autor, você já leu? E esse aqui você conhece? Eu acho legal isso. Mas não apenas em termos de aquisição, é importante você saber, você ler e você ter esse conteúdo. Isso vai ser muito importante para você. Para você não bater um testemunho de Jeová na sua casa e te levar no papo. Para não bater o adventista do 7º dia e te fazer um adventista no 7º dia, te levando no papo, te botar no bolso, enroladinho, e você nem sabe o que fala. Para você não ser pego de surpresa por um mormon na rua, de dupla, um americano e um brasileiro, e eles falarem a respeito do livro de Mórmon e você achar que é igual à Bíblia, porque você não conhece a palavra. Então, para que você não seja envergonhado em situações que você precisa ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, então você precisa cavocar mais na verdade. Amém? Indico isso para você. Para aqueles que falam assim, não tem condições, a vida é dura, é sofrida, eu preciso gastar com leite para as crianças. Então, temos também a opção de muito material através da internet. Aquela internet, sabe aquela internet que você usa para poder entrar nas redes sociais? E a gente usa para poder ficar 2, 3, 4 ou 5 horas vendo Facebook, Instagram, vida alheia, bobagens das mais diversas, que não muda absolutamente nada. Pois bem, a mesma internet tem muita coisa boa, em PDF, em .doc, para você usar, para você devorar, e talvez fazer até mesmo uma biblioteca virtual. Eu tenho as duas, e as duas são bem grandes, assim, lá em casa. E a Dai sabe, a Dai brinca que eu cuido muito desse negócio, é uma mentira, porque eu cuido mais dela, obviamente, senão ela não estaria tão linda quanto ela está. Os meus livros não estão tão lindos assim, obviamente, então você olha para ela, você sabe que ela está sendo bem cuidada. Mas ela fala isso porque, na verdade, eu tenho um apreço a respeito disso. Os meus livros são todos catalogados, né? Então, eu tenho lá a Biblioteca Pessoal Wesley Daiane, é um carimbo que eu tenho. Livro número tal,
tipo tal. Então, assim, esses livros aqui pertencem a uma área da minha biblioteca pessoal, eu chamo de Espírito Santo. Então, todos os livros que tenham conotações com o Espírito Santo, dons, milagres, poder, avivamento e coisas do tipo, compreendem esse material. Eu tenho em torno de uns 600 livros lá em casa. E, não é brincadeira, tem bastante mesmo. A gente tem uma parede já forrada de material. E eu gosto muito disso. Não tenho só para bonito, não. A Dai às vezes me pergunta se eu leio aquilo tudo lá. E às vezes ela, num momento como esse, ela percebe que sim, eu leio aquele negócio lá. Dave Robertson, Kenneth Reagan, escreve-se assim, ó, K-E, 2 N's, E-T-H. K-E-N-N-E-T-H. Kenneth. E o Reagan é H-A-G-I-N. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Tá bom por hoje, né?